Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, meu nome é Rafael Dalla, tô aqui com dois experts hoje em Salesforce, Ariel Dornelles e Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? E estamos com mais uma cadeira cativa aqui agora, fixa quase já, né, Douglas? Belezinha? Beleza, Dalla. Bora pra cima. Hoje... antes disso, lembra de, se tu não tá inscrito ainda no canal, já de se inscrever aqui, deixar teu like, isso ajuda a gente a saber que estamos no caminho certo e a ver nossos números crescendo, que é bom pra massagear nosso ego. O assunto de hoje vai ser presencial ou remoto. Como encontrar o modelo certo de consultoria Salesforce pela sua realidade. Boa. Um assunto bom, um assunto interessante. Tem a gente, inclusive, já teve um episódio aqui com alguns clientes que eles tinham essa dúvida aí sobre isso. A gente conversou bastante naquele episódio, mas vamos hoje aprofundar nele. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial do Salesforce, é com a gente que tu tem que falar. Vamos começar então com a opinião de vocês aí. Vocês tirem um para ou ímpar aí e resolvem. Vamos começar contigo, Douglas. Tu que tá mais na linha de frente. Na tua opinião, por que ainda tem esse mito que a consultoria precisa estar fisicamente próxima do cliente para poder entregar um bom projeto Salesforce? Eu acho que isso é um bom ponto, é um ponto que agora foi substituído pela IA no LinkedIn, né? Mas é um tópico polêmico aí desde da pandemia, né? Presencial versus remoto, enfim. Mas trazendo aqui pro nosso cenário, né? Falando especificamente aí de prestação de serviço em relação a Salesforce, se tem uma percepção de que eu estando fisicamente no ambiente, eu vou ter uma imersão maior em questão de regras de negócio, etc. E também, eu acho que por parte do cliente, né, que está contratando, que está investindo, né, acho que também, talvez por experiências ruins, ter ali fisicamente alguém passe uma falsa ideia de que a pessoa está sob o meu controle, né, e que isso de alguma forma vai fazer ela render mais, enfim, né, quando a gente sabe que muitas vezes é até o contrário, né, a gente tá num ambiente físico lá, tem mais barulho, o exemplo é até quando a gente tá trabalhando aqui do podcast, né, eventualmente que eu tô numa reunião, eu atrapalho vocês, né, vem alguém e me chama, né, a gente tende a ter mais itens e pessoas tirando a nossa atenção. Sim, menos controle sobre o ambiente. Exatamente, né? Então, em casa, enfim, a gente tá ali, fonezinho de ouvido, focado no projeto, né? Nas agendas que a gente tem, enfim. Acho que tem um pouco disso, sabe? Um pouco ainda de desconfiança em relação a quem tá ali prestando o trabalho e isso não é injustificável, né? A gente lida muito aqui com clientes frustrados aí com experiências anteriores mas é isso, enfim, né? Show. Quer contribuir, Ariel? No contexto Salesforce, eu diria que na maioria dos casos ali onde os clientes eles meio que demandam ou eles querem de fato ter uma consultoria, que a consultoria seja da mesma região ou trabalhe presencialmente lá dentro, eu vejo que muito disso é por conta de experiências traumáticas, sabe? Porque, óbvio, imagina um cenário, né, que a gente fala em vários episódios aí, de que são casos comuns, não são raridades, de uma empresa que contratou o Salesforce, tem todos os seus objetivos, seu planejamento estratégico, e aí, então, implementa o Salesforce ou contrata o Salesforce e quer implementar e daqui a pouco precisa substituir o CRM, então tem que estar muito alinhado o sucesso do Salesforce para poder desplugar o CRM antigo, daqui a pouco é frustrado por conta desse projeto, tá pagando 2 CRMs ao mesmo tempo, então tem vários cenários ali. E no momento em que eu interajo e tenho experiências frustrantes com consultorias, daqui a pouco, e o auge, né? A gente falando de anos atrás, em épocas de pandemia, era meio que obrigatório, né? Então, todas as empresas estavam online, estavam trabalhando de casa, remoto. E daqui a pouco se cria, né, essa crença aí de que o trabalho remoto não funciona. Essa é uma barreira grande, assim, então acaba... E aí, na medida que as empresas agora vão, aos poucos, retomando
mais pro presencial e tudo mais, a gente tá vendo uma tendência forte, né? Sim. Desse retomar ao presencial, aí as empresas acreditam que, cara, as experiências frustrantes com consultorias anteriores ou com projetos anteriores, agora vão dar certo porque eu quero colocar tudo no presencial, sabe? Sim. E tá muito próximo daquela questão, assim, de, o Salesforce não funciona pra minha empresa. Sim. Entende? Aham. Eu contratei o Salesforce, contratei um parceiro, daqui a pouco o parceiro, né, falhou em te guiar num projeto de sucesso e tu diz que a ferramenta não funciona. Sim, Né? sim. Então é a mesma coisa para o modelo de trabalho. Inclusive, a gente tem vários cases, a gente trabalha em vários formatos, mas em nenhum deles a gente trabalha 100% presencial. Uhum. Tem clientes nossos em que, cara, é simplesmente 100% online. A gente tem 100% o tempo todo, todas as entregas, eu não tenho momentos em que a gente precisa estar no cliente. Aham. Óbvio que a gente vai, Claro. mas daí é estreitar Um relacionamento, fazer alguma visita, né? Porque é importante, né, ter esses momentos. Claro. Mas isso não é determinante para o sucesso do projeto. Sim. Né? É mais para realmente a gente manter relacionamento, se manter em contato, etc. Às vezes conhecer de fato como é que é a operação do cliente. Isso, a gente não está negando que isso é importante. Claro. Né? Isso é importante. Mas, reforçando o que eu falei, ele não é determinante para ter um projeto de sucesso em Salesforce. Entendi. E por curiosidade mesmo, tem muitas consultorias que trabalham nesse formato presencial dentro da empresa que contrata? Eu não sei dizer de consultorias, mas a gente passou no processo comercial, no nosso processo comercial, ele passou por nós algumas empresas que exigem o trabalho 100% presencial. Alocado lá dentro da empresa. Exato. Então tem algumas empresas que estão exigindo isso. E eu acredito que, né, conforme essa tendência, acredito que possivelmente vai aumentar até, né, essa demanda, assim, sabe, de empresas que estão procurando parceiros presenciais e tudo mais, tá? A gente tava com negociando um que... Então não vou abrir muitos detalhes, mas que um possível cliente que ele tava demandando uma operação do Nordeste, né, no Brasil. Uma operação presencial. Não sei o quanto evoluiu a negociação ali, até como que evoluiu o desenrolar dos projetos internamente ali, né? Mas esse é um ponto que algumas empresas exigem, a gente traz, né, esse formato. Hoje o nosso formato não é um consenso, né, dentro aqui de casa da SR de que a gente não vá fazer presencial, mas até é importante, né, até trazer dentro desse episódio, porque a gente quer trazer esse assunto até para de fato trazer os prós e os contras daqui a pouco, para mostrar para pessoa, para a empresa que às vezes tem essa demanda do presencial, o quanto possivelmente ela tá se limitando. Claro. Sabe? Então tem prós, tem contras de ambos os cenários. Até que nem a gente fez aquele episódio do eu devo implementar o CRM dentro de casa ou com consultoria. Os dois cenários têm prós e contras. Sim. Tem que pesar o que é melhor pro teu negócio. Sim. Né? A pergunta que me vem na cabeça é necessário, né, estar presente para ter um sucesso? O sucesso? Isso, empiricamente, a gente consegue provar que não. Sim. Né? Sim, Pelos até nossos porque projetos. hoje vocês têm 100% de sucesso em todos os projetos que participaram e nenhum foi 100% presencial, né? Exatamente. Exato. Show. E até, né, trazendo um pouco mais de clareza desse processo, teve projetos e projetos, que nem eu falei. Tem cliente que 100% das entregas foram feitas de forma remota. Tem clientes em que momentos-chave do projeto, momentos importantes, alguns marcos importantes do projeto, a gente se locomoveu até o cliente, fez uma cerimônia de homologação, um processo de homologação ou de go live, né, que a gente gosta de chamar, que é quando sobe para produção algum projeto. Então, e normalmente quando é um projeto grande, assim, bem complexo, tipo unificação cadastral, quando todos os nossos projetos de unificação cadastral, eles foram 100% remotos. Só que o desenvolvimento, a homologação, etc. Agora, momento-chave, por exemplo, um marco lá, o momento-chave da homologação e da subida para produção, a gente teve deslocamentos e aí o time foi lá em peso para comparecer, né? Então tem momentos pra estar todo mundo lá para poder também dar essa tranquilidade pro cliente, para mostrar que, cara, a gente tá aqui com essa força-tarefa para que essa virada, vamos botar assim, né? Essa virada tenha segurança, né? Que vai dar certo, e qualquer problema, o time todo tá aqui 100% atenção focada nisso. E em alguns projetos maiores também, como o Ariel trouxe, o Go Live, ele vira até meio que uma ação de endomarketing que nos atua junto da questão de engajamento, de adoção da plataforma, né?
faz um coquetel, faz um evento, faz camiseta, né? Tem apresentação, etc. E é um momento bacana. E pra gente também é um momento gratificante, porque bem ou mal é uma vitória pra gente, né? O projeto subiu, tal, o projeto é um sucesso, tá indo pra produção, né? A gente tá lá junto é importante pra nós. Mas geralmente esses projetos eles se desenrolaram 99% online. Fora. Uhum. Show. E tem um adendo também que eu tava pensando aqui agora. Um outro ponto que eu vejo que pode ser um gatilho pro cliente demandar essa questão do presencial é pelo fato dele ter essa sensação de disponibilidade imediata. Uhum. Porque no remoto, às vezes, é difícil de tu ter, por exemplo, esse feedback de que o time tá atuando naquela tua necessidade. Uhum. E aí, né, um ponto que é importante, que a gente trabalha isso muito interno aqui dentro da SR, é nos nossos processos, né? E tanto na comunicação, alinhamento com o A cliente. evidência de serviço ali pra ele. Serviço, exatamente. Então, por que muita gente acha que o modelo remoto não funciona? Por causa do processo, não tá legal. Uhum. Daqui a pouco o cliente vai lá e solicita uma demanda. Beleza, a empresa recebe essa demanda e, sei lá, dá um ok, recebi. Mas ela não avisa, quanto tempo vai levar, quem que tá fazendo, ou se em qual status, etc. Então as coisas, daqui a pouco a empresa tá... Eu não tô nem dizendo que o cara não tá dando atenção pro cliente, mas daqui a pouco tá tudo sendo feito. Sim. Mas o cliente não está enxergando isso, Sim. né? E aí esse ponto tocou certinho, evidência de serviço. Então daqui a pouco gera aquela ânsia. Se é uma demanda de produção, um problema, um bug que está acontecendo em produção, e eu passo pra minha consultoria que tá me atendendo, e eu não tenho evidência de que o negócio tá saindo do lugar, tem alguém olhando, que tem alguém que disse assim, Ariel, beleza, eu entendi a prioridade disso, que é urgente, já estamos aqui olhando e eu vou te sinalizando, ou daqui a X tempo eu vou te avisar qual é o status dessa demanda, etc. É diferente de simplesmente chegar e dizer, beleza, vamos ver. Sim. Você entende, né? Entendi. Cara, e aí o demandante, o cliente, ele tá sendo pressionado pelo chefe dele, pelo cliente dele. Sim. E ele tá numa pressão e aí o cliente e o fornecedor, ele nem diz quando que a previsão de estar pronto. Entendi. Então ele fica numa saia justa ali, né? Sim. Então eu acredito a comunicação que esse é muito importante, né? Ponto que daí, se o cara tá aqui do meu lado, sim, ele levanta da cadeira em cima dele, no cangote ali. Entendeu? Então por isso que eu entendo essa questão. Mas, de novo, não é por estar no presencial ou não. O time pode estar trabalhando. E se a gente tem um processo, uma comunicação bem alinhadinha, tá tudo certo. Sim. É muito da maturidade da empresa que tá te atendendo também, né? E eu percebo isso em vocês, na SR em si, que vocês têm uma maturidade, e a gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Porque hoje a minha empresa também tá remota, né? Sim. E eu te pedi inúmeras dicas de como fazer, de o que vocês fazem, quais são os rituais, porque vocês conseguem manter uma excelência de trabalho remoto. Né? E é um desafio. Eu acho que quem tá voltando pro presencial porque não aprendeu a lidar com o remoto, né? Não aprendeu, não teve essa maturidade ainda. E se a gente fosse falar assim, fatores que realmente impactam na qualidade da entrega do projeto. O quanto que a geografia pesa mais do que a expertise da equipe que vai estar atendendo? Cara, eu acho uma pergunta covarde. Capciosa. Porque, cara, pra mim é 0 a 100. Sim. Entendeu? Sim. Pode ser que, por exemplo, se eu pegar eu vou tentar olhar um prisma diferente. Se eu peguei uma consultoria externa da Europa, sei lá, América do Norte ali, Canadá, Estados Unidos, sei lá, e eu quero que ela, sei lá, faça alguma implementação no aspecto tributário aqui no Brasil. Pode ser que a geografia impacte, né? Claro. Porque eles não... Cara, tributação no Brasil é um outro nível, né? Mas daí também a parte técnica vai estar impactando, né? Pois é, exato. Então, é um aspecto técnico, não é geográfico, propriamente dito. Sim. Então, realmente, é difícil, assim, eu dizer que tem algum aspecto geográfico que vai ajudar. Ele no meu ponto de vista, ele é 100% de confiança. De ter
um porto seguro pra quem reclamar. Ele tá aqui na minha cidade. Sim. Se der tudo errado, eu vou ali na sede dele e vou reclamar lá. Sim, se o negócio sabe? não tá andando, eu levanto a É. minha cadeira, vou até ali e dou um cutucão no cara. E aí, não vai me É entregar? meio que uma garantia pra caso... De controle. Caso mas as coisas aí deem é errado. cara- Sensação de controle. Se o cara tecnicamente é ruim, não vai adiantar eu ir ali do lado dele, porque ele igual, ele não Ele vai entregar não vai do mesmo resolver. jeito. Sim. Exato. Então por isso é uma falsa sensação de segurança. Uhum. Eu acho até que é muito mais limitante do que benéfico, tá? E aí eu vou dar um exemplo. Cara, eu tenho uma empresa numa cidade pequena do interior da Bahia e eu quero fazer uma implementação 100% presencial. Até mesmo em questões de recursos, é muito mais restrito pra gente conseguir entregar uma mão de obra mais qualificada, sabe? Uhum. Porque Sim, daqui a pouco tu tem um super dev aqui, mas lá tu tem um médio. E tu vai ser obrigado a entregar pra ele o médio pra trabalhar na empresa dele, pela né? questão Por conta da geográfica. geografia. Exatamente. A gente teve um caso recente, né, de uma empresa que tava pedindo um recurso de marketing, só que ele queria presencial. E aí e era urgente, assim, preciso pra ontem, pra uma demanda. Cara, eu tenho um disponível aqui, um cara sênior muito bom, só que esse cara não é do Rio Grande do Sul. Aham. É um limitador. Eu preciso presencial. Tá procurando alguém até agora, Uhum. entende? Então isso E é daqui a um pouco já limitador. podia estar... Podia já estar gerando valor. Porque, exato, eu já podia estar implementando réguas ali, fazendo comunicação, gerando receita para a empresa. Sim. E eu tô com a vaga aberta lá. Aham. Sabe? Então eu vejo como um grande limitador, Sim. né, nesse caso. E assim, tem vários casos de clientes nossos, tanto dentro do Brasil quanto fora, né? A gente tem alguns clientes de fora e que, por exemplo, cara, se ele tivesse essa limitação geográfica, ele estaria pagando em euro por uma consultoria 10 vezes mais cara que a SR, Sim, com um nível de entrega muito mais baixo. claro. E aí, por não ter essa limitação geográfica, a gente, né, fechou o Consegue negócio, atender. conseguiu atender. É um cliente que é vantajoso, é rentável pra gente, por conta dessas questões de câmbio e tudo mais. E para eles é o melhor dos mundos também, porque eles têm uma consultoria de qualidade com um preço muito mais acessível do que seria ali na região geográfica deles, sabe? E até mesmo dentro do Brasil, clientes... Cara, eu sou um cliente da Faria Lima, lá de São Paulo, a gente sabe que tem eu vou ter em São Paulo tem muitas consultorias, então ali também tem muita empresa que tá inflacionada, o preço tá... Né? Então, se eu busco uma empresa da região sul, de outras regiões, etc., daqui a pouco eu consigo ter essa vantagem competitiva. Né? Sim. E uma entrega Talvez até de superior. qualidade, eu ia dizer, Exato. de qualidade talvez superior. Em alguns casos aí que a gente tem pego, superior. Às vezes o cara do lado não entrega tão bem, né? Tem isso. Beleza, tá. Cara, a SR, ela trabalha no formato, vamos botar mais remoto do que híbrido, porque presencial hoje, por enquanto, vocês ainda não estão atuando. Mas como que vocês fazem para garantir o alinhamento, o engajamento, o sucesso do projeto trabalhando desse jeito 100% remoto? O primeiro passo, a gente tem um escritório virtual, né? Eu não sei se eu posso falar o nome da ferramenta aqui, mas também não vem Sim, muito caso. Mas é uma ferramenta de comunicação onde ela até tem um visual pixelado, assim, é meio gamificado, mas ela remete à estrutura física de um escritório. Uhum. Então eu tenho a minha mesa, o Ariel tem a sala dele, os desenvolvedores também têm as mesas deles, e a qualquer momento eu posso bater na porta da sala do Ariel e a gente ter uma reunião, uma conversa de câmera aberta, câmera fechada, enfim. Então existe essa facilidade de acesso de um com o outro. Uhum. Né, a gente dá esse meio. Fora isso, existem as cerimônias, daí as cerimônias do projeto com o cliente, né, são diárias, são semanais, quinzenais, enfim, né, depende ali dos requisitos do projeto e do momento, mas internamente a gente também tem momentos de integração onde existe a possibilidade de troca de experiências, né. Então a gente tem talks ali semanais, onde o pessoal da área técnica, o pessoal que está envolvido em projetos, tem a oportunidade de trazer experiências que eles estão tendo lá para compartilhar com os colegas deles. Então é um momento de, né, disseminar ali conhecimento, uma experiência que tá dando certo, e daqui a pouco é um desafio que o cara lá no outro projeto dele tá enfrentando também. Então existe essa proximidade, e eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco de tudo, né, que a gente faz na empresa. Eu acho que tudo isso reflete na entrega. Então, isso que ele falou,
de compartilhar conhecimento, as ferramentas para melhorar o nosso engajamento entre Organização também. base de conhecimento, ferramentas para a gente fazer gestão de tarefas, gestão dos projetos, acompanhamento, até como dinâmicas de cultura da SR impactam na nossa entrega no dia a dia. Então daqui a pouco, cara, um treinamento do RH ali para como que eu vou me portar perante, né, junto numa reunião com o cliente, quais são os valores que a gente cultiva aqui dentro da empresa, tudo isso norteia a qualidade da nossa entrega, né? O nosso programa de desenvolvimento ali de carreira, PDI, que a gente faz com cada um deles, também é norteado para melhor, sempre olhar para a qualidade das entregas e a gente gerar valor para o cliente. Então no final é tudo, sabe? Então a gente tem bastante processos, tanto processos para fazer a gestão das entregas e dos projetos, quanto para fazer a gestão das pessoas que estão atuando no time no dia a dia, e tanto quanto para fazer uma gestão do ambiente, né, do nosso ambiente de trabalho, nas boas práticas e etc. Até quem que a gente contrata, quem que a gente forma dentro de casa, entendeu? Até eventuais demissões ou não. Todos esses nossos processos que a gente constrói e estabelece dentro da empresa são visando a saúde dos nossos clientes, das entregas para os nossos clientes. Sim. Né? Então, acho que daí a gente poderia falar de um monte de assunto, né? Eu vou te dizer, falando externamente, né, vendo a questão da SR ali, eu acho que o que acaba demandando a maior taxa de sucesso de vocês é o compromisso com a excelência da entrega. O resto tudo é consequência dessa visão que vocês têm, né? Cara, se a entrega não for excelente, eu não quero entregar. Né? Eu percebo isso na fala de vocês. E acaba que, cara, se a comunicação não tá boa, vocês vão resolver o mais rápido possível. Se o projeto não tá andando, vocês resolvem o mais rápido possível. E eu acho que isso é um dos fatores de sucesso do trabalho remoto, de vocês funcionar tão bem. Tão bem, assim. Mais uma vez, conversando com um cliente no outro podcast, ele deixou muito claro isso, sabe? Ele disse, cara, vocês quando entraram dentro da minha empresa, eu percebi que vocês estavam comprometidos, né? Vocês não é uma pessoa externa na minha empresa, é um parceiro da minha empresa. E isso é essa questão, cara, eu não tô pensando no teu negócio como uma venda que eu fiz pra ti. Eu tô pensando no teu negócio como o meu negócio e como que eu desbloqueei todo esse teu negócio. Entendeu? Vocês entram, realmente vestem a camiseta do projeto em si. Então, seja remoto ou seja híbrido, vocês vão fazer absolutamente tudo para entregar com excelência. É isso que eu percebo, assim, sabe? Então, a pergunta ali que é de garantir esse alinhamento e engajamento, eu acho que passa muito por essa visão final do o que norteia todas as decisões que vocês tomam como empresa, assim. Sim. É um misto aí de valores, cultura que a gente cria dentro da SR e ferramentas que a gente também coloca à disposição do time. Sim. Né? Esse triângulo aí, no final das contas, garante excelentes entregas. Show. Cara, se a gente fosse dar um gabarito ali, um norte para o cliente que ele precisa avaliar antes de decidir entre uma consultoria local, nacional ou, sei lá, internacional, a consultoria, o que vocês indicariam ele analisar ali para decidir? Cara, botar o peso na balança. Eu vou focar na localização ou vou focar na consultoria em si, né? Escolher a consultoria. Cara, a decisão no final das contas sempre vai ser, né, de quem tá nos contratando, do cliente, né? Ele, mais do que ninguém, sabe os traumas, as dores que ele passa. Do nosso lado, e até hoje mais cedo ali eu tava atrapalhando a gravação do episódio anterior numa reunião falando alto ali, os clientes eles são de um outro extremo do Brasil e eles estavam com uma preocupação justamente sobre a passagem de bastão, né? Porque ali a gente vai acabar, tudo dando certo, a gente vai acabar ali sumindo a troca do pneu ali com o carro andando, e uma das grandes preocupações deles eram justamente, cara, como é que isso aí vai funcionar, vocês estando de longe e tal. E é um processo que a gente já tá bem habituado a fazer, né? Então, o que eu posso fazer ali de trazer para ele primeiro, né, são as referências, né? Hoje a gente tem aí um relacionamento excepcional com toda a nossa carteira de clientes, então, graças a Deus, a gente pode abrir ali o leque de opções de cases que a gente tem e o cliente tem a opção de escolher com quem que ele quer falar. E isso, por si só, já é a maior garantia de sucesso que
a pessoa que está cogitando nos contratar pode ter, independente da forma de trabalho, né? Acho que os resultados, eles falam por si só. Então, geralmente, nessa primeira conversa ali, a gente já consegue quebrar um pouquinho dessa objeção. O fato da gente trabalhar também com uma franqueza brutal também facilita muito as coisas, né? Já de início ali, se tem problema no projeto, a gente já vai trazer e enfim, né? A questão da transparência ali, ela facilita muito nesse início de trabalho e não adianta, né? Ele tem que levar em conta também ali as limitações que talvez um projeto presencial possa ter, tanto orçamentário, porque isso pode custar mais caro, daqui a pouco ele vai ter que investir em hospedagem, alimentação, né, em deslocamento, mas também na restrição de talentos, né? Então, como a gente já falou aqui em alguns outros pontos, eu posso ter um cara na Amazônia extra classe, mas um projeto é aqui no interior do Rio Grande do Sul, e daí pelo fato do cara não conseguir se deslocar ali, talvez o cara vai estar abrindo mão, pegando um cara mediano para baixo, que é alguém que está disposto a sair da sua casa e passar a semana inteira no cliente e voltar aqui no final de semana, do que, cara, trabalhar com alguém que vai te entregar ali na metade do tempo, com mais qualidade, né? Só pelo fato do cara entrar ali nas agendas remotamente. Então, esse é um ponto, né? No final das contas, ali fica a decisão ali por parte do cliente, mas a gente sempre tenta trazer esse contraponto para ele também, né? Dos benefícios que a gente pode trazer remotamente. E quais são os, por exemplo, rituais que vocês, digamos, eu sou da Bahia, né? Aí eu contratei a SR. Quais são os rituais, de repente, que vocês costumam fazer na semana? Pra eu entender que a coisa tá andando, sabe? Pra eu não ficar com aquela insegurança, aquela incerteza, não só, de repente, uma mensagem dizendo, já vi aqui, tô pegando, mas como é que vocês normalmente costumam me dar essa tranquilidade, sabe? Essa... quase que essa carícia, assim, fica tranquilo, o teu projeto, a gente tá cuidando verdadeiramente do teu projeto. A parte de gestão de projetos aí eu vou deixar para o Ariel falar melhor. Até pouco tempo aí ele tava atuando bem próximo disso. Beleza. Quando o pessoal do comercial ali, né, tá, digamos que finalizando os acordos ali, a gente fechou a oportunidade, deu ganho, etc. Vamos começar o projeto. Uhum. A gente tem alguns processos, e aí vai ter essa passagem, né, do comercial para o time de operação. Então, junto ali, o time comercial, normalmente a gente tem alguns processos que a gente chama internamente que é o handoff, que é a passagem de bastão, né? Então, quando a área comercial passa para o time de operações, o que vai ser trabalhado, de fato, né? Óbvio, o time de operação, algumas pessoas-chave, elas já são envolvidas durante o processo comercial, né? Porque a nossa venda é bem técnica. Uhum. Então a gente já discute escopo, já discute um monte de coisa na venda já, durante a venda. E aí, normalmente, a gente já tenta direcionar alguém técnico que vai ficar responsável por esse projeto, para ter essa sinergia, né? Para não ter essa... Sim, eu já vou estar, durante a venda, já vou conhecer essa pessoa que vai ter um estreitamento de relacionamento comigo ali. Exatamente. Mas tem casos em que às vezes não é 100% das vezes possível de fazer isso, né? Então por isso que os processos auxiliam muito nisso. Então a gente tem esse processo de handoff, daí onde a gente faz uma documentaçãozinha detalhada, porém, vamos dizer, ágil, tá? Ela não é uma burocracia, não é um documento que tem que assinado em cartório, nada desse tipo, autenticado, né, etc. Mas é uma documentação para dar esse direcionamento. Olha só, essas são as dores, esses são os objetivos, isso que foi discutido, essas que são as pessoas-chave do projeto, a empresa dá uma contextualização sobre a empresa, a gente dá, se já tem os acessos ou não, a gente já pega contatos e etc. É quase como um guia um guia, sabe, sobre aquele cliente, sobre aquele case, né, e como que a gente vai implementar. E aí já tem a sugestão do escopo, das implementações, como que a gente vai fazer. E aí, então, durante esse handoff, ele é apresentado todo esse documento ao time, né? A gente tendo definido o time que vai atuar no projeto e tudo mais. Então é feita essa passagem internamente. E aí o time já começa a ver os primeiros passos do que eles vão precisar, né, o que a gente vai demandar do cliente, acesso aos ambientes, etc, sabe? Vai ter e-mail corporativo do cliente, alguma coisa assim, às vezes a gente precisa, né, tem algumas questões assim. Então a gente já vê todo esse checklist aí, essa lista de necessidades que a gente tem para de fato começar a desempenhar o papel. Junto a isso a gente faz uma outra etapa que é o kickoff,
com o cliente daí junto, que é de fato, né, o pontapé inicial do projeto. Às vezes é uma cerimônia um pouco mais robusta, dependendo do tamanho do projeto, às vezes é uma reunião mais simples. Porque dependendo do projeto, envolve toda a empresa. Sim. Então eu tenho um kickoff que é, cara, um evento na empresa. Presencial, né? Às vezes teve casos que foram presenciais, teve casos que a gente era um notebook lá. Entendi, legal. Então, tem vários cenários. Feito o kickoff, apresenta o time, né? Tem um momento de apresentação para entender quem que são os especialistas que vão atuar nas implementações, etc. A gente também tem um documento de kickoff que a gente apresenta lá para o cliente, a gente mostra o nosso processo, como que a gente controla, faz a gestão do projeto. Então a gente tem a nossa ferramenta de gestão de projetos, onde a gente tem as sprints, tem todo o backlog do que vai ser implementado. E aí a gente traz também as cerimônias, né? Quais são os pontos-chave que a gente sugere. Óbvio que não tá em pedra. Tem cliente que já tem o seu processo. Sim. Né? E aí a gente, por isso que eu falo também que nós temos que ser flexíveis. Sim. Mas caso o cliente não tenha um processo ou ele opte por seguir o processo que a gente sugere, já tem ele todo prontinho. E aí a gente tem as cerimônias, tem as dailies, né, que são reuniões diárias de acompanhamento do que foi feito, os possíveis, se tem ou não impedimento em alguma atividade, etc. Isso já durante as sprints. Mas aí a gente tem outras cerimônias de planejamento de sprint. A gente faz uma priorização do backlog também, né? Então, cara, beleza, esse é o backlog que eu tenho que fazer, mas o que é o mais importante? Lembra que a gente falou do MVP? O que a gente prioriza, né? Sim. Então, quais são as coisas mais importantes para rapidamente a gente já conseguir gerar valor e já tá fazendo entregas rápidas, beleza? É durante esse ritual de priorização de demandas, priorização do backlog que a gente faz. E aí, a partir disso, a gente quebra isso em pequenas sprints, que são ciclos de desenvolvimento, onde no final desse ciclo a gente vai ter alguma entrega. Sim. E aí a gente vai iterando por ele. E tem esse acompanhamento semanal comigo. Isso. Eu vou ter reuniões com vocês. Como é que funciona isso? Aí a gente tem as reuniões diárias. Todos os dias. Tem reuniões diárias para daí o time que tá direto implementando, né? Sim. Normalmente vai ter alguma pessoa-chave que vai Da do empresa. cliente, da empresa, que fica como responsável do projeto, para conduzir o dia a dia do projeto. Normalmente é feita uma diária com esse cliente. Se o cliente acha que uma diária não é necessário, a gente faz daqui a pouco 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Também isso é combinado. Não tem problema. E aí a gente faz a gente tem outras cerimônias também, tipo, tem a de planejamento da sprint, onde o time faz as estimativas e aloca dentro da sprint o que cabe, né? Porque eu tenho que fazer X, Y e Z. Será que isso tudo cabe em uma sprint? Sim. Daí eu faço as estimativas e a gente entende se isso tudo cabe. E aí a gente vai iterando ciclo a ciclo, tá? Durante essas fases também, durante o desenvolvimento, né? Então, falei que a gente tem as dailies, etc. Mas também a gente tem um report que a gente manda para os clientes, né? Que é um status report de projeto. Então, a gente vai... Nesse status report ele tem todo o escopo, né? Todo o cronograma do projeto e como que ele tá. O real versus o projetado, né? E aí a gente vai colocando status, vai colocando se tem impedimentos, etc. A nível de gestão, para gestão do cliente também entender como está acontecendo, como que está andando o projeto. Por que isso é importante, tá? Isso foi um aprendizado que a gente teve ao longo do tempo. A gente já tinha esse processo há muito tempo estabelecido e muitas vezes, em alguns clientes, o responsável pelo projeto, ele tinha a visão em tempo real do projeto. Porém, quem patrocinou o projeto, a alta gestão do cliente, não tinha essa visibilidade. Ele não comunicava. E às vezes daqui a pouco faltava alguma comunicação interna na empresa, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu em alguns cenários? A alta gestão não tinha a evidência do serviço. Pô, a gente tá um tempo, 3 semanas, 1 mês aí com esse projeto. Se não saíram do lugar, o que aconteceu, né? Então, com base essas experiências e aprendizados, a gente implementou o Status Report. Então a gente pega, cara, quem são as pessoas de gestão, etc., os envolvidos ali, pra gente mandar um reporte gerencial, para que todos estejam a par do projeto, que está do que está acontecendo. Exato. Show de bola. Então ninguém fica às cegas, né? Dentro de um projeto. E de repente, digamos que eu contratei outra consultoria, ela tá 100% remota, mas não tá legal. Não tá legal para mim. O que tu me diria, assim, que eu preciso adotar para conseguir extrair o máximo dessa consultoria que tá me auxiliando de um jeito remoto ali e eu não tô conseguindo extrair? Quais são as dicas que tu me daria?
Pra eu como cliente, sabe? Como o cliente extrair o máximo de vocês, por exemplo. Eu acho que a nossa metodologia que o Ariel ali explicou há pouco, ela faz muito sentido e ela é uma forma extremamente transparente de trabalhar. Né? Provavelmente tu não tem todos esses pontos de contato à tua disposição e tu não tem também ali um relatório, um diagnóstico semanal, quinzenal, mensal, enfim, te mostrando evidências de entrega. Vale a pena tu, como contratante, né, forçar esses pontos de contato, essas cerimônias. Eu acho que, afinal de contas, né, é a prestação de contas sobre um serviço que tu tá contratando, que tu tá pagando pra estar ali, né, e geralmente tu não tá pagando barato. Se mesmo assim não funcionar, tu tem duas conclusões. A primeira delas ali é que a culpa não é do formato, e sim de quem tá prestando o serviço, seja tecnicamente, seja por questões de organização interna, enfim. E outra, tu acaba prestando uma resposta que talvez tu demoraria muito tempo pra ter, que essa resposta é: eu preciso agora buscar um bom parceiro. Eu preciso buscar um parceiro que de fato esteja comprometido com a minha empresa, com o trabalho e com o meu sucesso aqui do projeto de implantação do CRM. Então, eu daria essa dica aí pra quem tá na escuridão aí, tá passando trabalho no seu projeto. Gente, tem mais alguma contribuição que vocês acham que é válido falar? Algum ponto final aí nesse episódio de podcast? No final das contas, né, então, minha contribuição final aí, meu fechamento é de que o cliente, ele precisa avaliar o que é mais importante para ele, né? Ter alguém fisicamente ali do lado dele e talvez abrir mão de qualidade, de expertise, ou focar exatamente nisso, né? Fazer ali o balanceamento entre qualidade e localidade, digamos assim. Nós aqui da SR, né, e que fique claro, né, não é que a gente não trabalhe de forma presencial, não é que a gente não esteja disposto a visitar, mas hoje a gente entende que a gente consegue atender um número maior de pessoas e com mais qualidade e mais agilidade no formato atual. Né? Então, independente aí da necessidade do cliente, a gente vai fazer o possível para atender da melhor forma, né? Seja independente aí do formato de trabalho, mas a gente sempre vai trazer ali todas as opções, os prós e contras, né? As barreiras ali, os impeditivos que talvez possam surgir, independente do formato. Gente, é isso. Confiem na gente aí. Um bom jeito de ter essa sinergia, já entender daqui a pouco sobre essa sinergia, é através do processo de assessment, na verdade, né? O que é o processo de assessment? O processo de assessment é o start, o primeiro passo ali para entender se a empresa vai ter sinergia com a SR ou não, onde a SR vai fazer uma imersão na tua empresa. Às vezes é presencial, inclusive, essa imersão. Às vezes ela é feita 100% remota. Então, por ali, já vai dar para entender como que seria esse projeto na tua empresa. Rafa, esse projeto tem custo? Depende. Por que depende? Porque para quem tá ouvindo aqui o podcast, não, esse processo não tem um custo. Mas se tu estivesse contratando a SR fora desse episódio aqui, sim, o processo de assessment, ele é uma imersão, ou seja, a SR vai dedicar um bom tempo à tua empresa, a entender os teus processos e te passar um plano ali de como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa. E esse processo aí teria um custo, talvez, dependendo da complexidade, de 10, 20, 50 mil reais, dependendo do tamanho e complexidade desse projeto aí. Mas se tu tá aqui nesse podcast, a gente vai liberar um código para quando tu ler o QR Code que tá aqui na tela, ou então clicar no link da descrição aqui para solicitar o contato ali da SR, vai ter um espaço para tu preencher o código e a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment aí na tua empresa. E qual é o código que a gente vai botar? Home office. Home office? Fechou. Eu tava com medo que viesse o remoto. O remoto já... Mas vambora. Então, digitou ali no código Home Office, a gente já sabe que tu ganhou, a gente vai ter o maior prazer em te atender, seja remoto ou seja de um formato híbrido aí, mas a gente com certeza absoluta vai contabilizar o teu projeto como mais um case de sucesso aqui da SR, entre todos os outros que a gente já atendeu. Não é à toa que a gente é a consultoria mais indicada pela própria Salesforce aqui no sul do Brasil e também a maior consultoria aqui no sul do Brasil, por ter um cardápio de clientes aí para tu consultar eles e ver que a gente realmente entrega o que promete. Então, quer desbloquear? Entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Se quiser seguir o Douglas nas redes sociais, como é que faz, Douglas?
Segue lá no LinkedIn, é Douglas Borges. Lá a gente fala bastante ali de comercial e Salesforce. Show. Ariel, para seguir a SR e também o Ariel Dornelles. srconsulting.io, nosso site, SR Consulting referência em Salesforce no LinkedIn, @srconsulting.io no Instagram, e se quiser me seguir lá, @Ariel Dornelles ou Ariel Dornelles no LinkedIn. E eu tenho uma frasezinha de efeito também, final, para complementar com a do Douglas aí. Eu acho que o que eu ia dizer é o mesmo que eu falei no nosso episódio que a gente conversou sobre o Salesforce não é para minha empresa é muito complexa. Que eu falei que, né, muitas pessoas às vezes acabam condenando a ferramenta, achando que ela não funciona por causa de alguma variável que estava nesse contexto, seja um parceiro, uma consultoria, alguém que faltou daqui a pouco durante esse processo. E as experiências que nem a gente falou ao longo do episódio, eu vejo que isso é similar. Então a gente às vezes acaba condenando o modelo do home office ou do remoto, de um fornecedor atuando para minha empresa de forma remota, por conta de experiências ou variáveis que são outras variáveis que foram ofensoras para esse processo e daqui a pouco não deram não obtiveram o sucesso que eu gostaria que obtivesse. Então daqui a pouco, cara, será que aquela consultoria era melhor para te atender naquele formato de trabalho? Então essa maturidade que a gente fala do formato remoto, ela é super importante, né? Porque senão, que nem a gente falou ali, se a empresa não tem essa maturidade de trabalhar no remoto, o que o cliente vê é que eu não tenho evidência do serviço, as coisas não acontecem, eu não tenho disponibilidade, eu não tenho aquela atenção do meu cliente, e por isso eu parto para um modelo presencial, onde eu estou enxergando o que está acontecendo, né? Show. Então é mais ou menos isso. Perfeito. Lembrando, para nos ajudar aí a entender que a gente está no caminho certo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Deixa um comentário, de repente, sobre algum episódio que tu gostaria que a gente fizesse. E lembra de compartilhar com alguém que vale a pena assistir esse episódio aqui também. Favorita no Spotify, Deezer, 5 estrelinhas lá para nós, para nos ajudar a seguir nesse caminho aí de produção de conteúdo sobre o Salesforce. Um abração e até o próximo episódio. Valeu!